alunos, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma correção de atividade. Beleza? Essa atividade é a atividade número 7, continuando o conteúdo sobre o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Essa atividade é referente à segunda semana de aulas. Beleza, gente? Então vamos para a leitura da primeira questão. Carlos é gerente de uma loja de jogos. Para calcular seu lucro em cada jogo, em reais, cada jogo que vende é usada a seguinte fórmula: P igual a 3J mais 3,9, sendo P o preço a ser vendido, J o preço real do produto antes da venda. Considere que o preço de um jogo X seja R$ 4,50. Então ele vende esse jogo por R$ 17,40, R$ 13,50, R$ 17,50 ou R$ 13,40, né? R$ 13,40, por assim dizer. E aí, gente, apesar do enunciado ser um pouco mais longo, mas a pergunta é simples, né? A questão é muito simples. P, no caso, gente, esse Pzinho aqui, no caso, ele é o preço a ser vendido. J é o preço real do produto, beleza? Considere que o preço de um jogo seja de R$ 4,50. Então, ele vende esse jogo por... Gente, ele quer saber, ele vende por... P é o preço a ser vendido. Então, ele quer descobrir o valor do P. Beleza? É o preço, ó. Ele vende esse jogo por... E P representa justamente, ó, o preço a ser vendido. Logicamente que esse valor fornecido aqui nada mais é do que o preço real do produto, que é representado pelo J. Ou seja, a primeira conclusão que a gente vai chegar aqui é que o J equivale a R$ 4,50. Então, J é R$ 4,50. E o que é que nós devemos fazer para encontrar o valor, o preço a ser vendido? Ele vende esse jogo por quanto? Aí nós precisamos substituir, não é? Nós temos a expressão numérica que é essa, ó. A expressão algébrica, perdão. A expressão algébrica que é P igual a 3J, ou seja, o triplo do J mais 3,9. E aí nós sabemos pelo próprio enunciado que o J corresponde a 4,50. Então, neste caso, substituindo o J pelo 4,50, nós vamos ter o seguinte, ó, P igual a 3 multiplicado ao J, só que o J no enunciado equivale a 4,50. Então, está aqui, ó, 4,50, certo? Poderia colocar ele entre parênteses? Poderia, não tem nenhum problema, nenhuma objeção. Mais 3,9. Ou seja, eu tenho essa expressão numérica aqui, certo? Ao resolver essa expressão numérica, nós vamos encontrar o valor do P. Só que nessa expressão numérica aqui nós temos duas situações importantes. Nós temos aqui uma multiplicação, certo? E nós temos aqui a nossa adição. O que é que a gente resolve primeiro, gente, numa expressão numérica? É multiplicação ou adição? Lembra lá daquele quadrinho que eu vou escrever aqui novamente? A regra das operações. Regra das operações. Quando você está trabalhando com expressões numéricas, né? Operações. Qual é a regra? Primeiro grupo de operações que deve ser resolvida. Potência ou raiz. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quinta e assim por diante. Depois, multiplicação e divisão. Por último, você soma, que é a adição, ou subtrai, que é a diminuição, né? Subtração. Beleza, gente? E de acordo com a regrinha, nós vamos perceber que a gente tem que resolver multiplicação antes de somar, antes de adicionar. Então, resolvendo a multiplicação, gente, ó, 4,50 vezes 3. Resolvendo aqui a multiplicação, vamos aqui montar o nosso algoritmo. 4,50 multiplicado a 3. Então, vamos fazer aqui, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1, desce 1. 3 vezes 4, 12. Como que subiu? 13. E é o que a gente vai fazer agora. Ó. Eu tenho que posicionar a vírgula, né? Para posicionar a vírgula no resultado, o que é que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar para os números decimais, aqueles que estão à direita da vírgula.
Eu tenho quantos algarismos aqui na parte decimal? Eu tenho 5 e tenho 0. Portanto, eu tenho 2 algarismos. Significa dizer o quê? Que o resultado também vai ter que ter 2 algarismos. Ó. No caso, é o 5 e o 0. Ou seja, multiplicar 3,450 equivale justamente a 13,50. Então, tá aí, 13,50. Esse 13,50 eu vou ter que somar com o 3,9 que eu estava esperando. Ah, professor, mas aqui ó, tem um 5 e um 0, aqui eu só tenho 9. Se você quiser, mente brilhante, você pode substituir, você pode acrescentar um 0, tá? Para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, não há problema algum. Então, agora, para finalizar o nosso probleminha aqui, vamos fazer a adição. Ó. Então, fazendo a adição aqui, ó. 13,50 mais 3,90. Lembrando que quando você soma números decimais, soma ou subtração de números decimais, a vírgula tem que ficar posicionada abaixo da outra vírgula, para garantir que eu consiga somar apenas parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. Professor, o que é parte decimal, o que é parte inteira? Aluno brilhante, o que acontece é o seguinte, ó. Tudo que está à direita da vírgula é chamado de parte inteira. Tudo que está à direita da vírgula é chamado de parte decimal. Então, quando eu vou somar e subtrair números inteiros ou números decimais, a parte inteira só pode ser somada com a parte inteira, a parte decimal com a parte decimal. Por isso que a vírgula ela tem que ser posicionada abaixo da outra vírgula. Então, fazendo aqui a adição, 0 mais 0 é 0. 5 mais 9 é 14. Certo? Então, vou apagar aqui para posicionar o número corretamente. Ixi, agora deu zebra aqui, né, pessoal? Vou completar aqui novamente o número. Espera aí, só um minutinho. Então, aqui é 13,50 e aqui 3,90. Então, somando aqui, voltando à adição. 0 mais 0 é 0, 5 mais 9 é 14, vai 1, desce 4, vírgula abaixo e vírgula, 3 mais 3, 6 com 1, 7. E 1 não tem com quem somar, eu posso até acrescentar o 0 aqui, ó. 1 mais 0 dá 1. Então, o resultado ficou, gente, ó. O valor do P equivale a 17,40. Então, nós temos aqui como alternativa correta, gente, a letra A. Beleza? Vamos agora para a resolução da segunda questão. Segunda questão. Considere a expressão P igual a 6 mais 0,40, abre parênteses, y menos 20, fecha parênteses. Calculando o valor de P para y igual a 55, encontraremos que P igual a 14, P igual a 20, P igual a 26, P igual a 28. Ou seja, aqui é simples. Te deu uma expressão numérica. A questão quer que tu descubra o valor do P. Para tu descobrir o valor do P, necessariamente tu vai ter que saber qual é o valor do Y. E a questão te forneceu o valor do Y. O valor do Y equivale a 55. Então, o que é que nós vamos fazer nessa expressão? Primeiramente, é substituir o Y pelo 55. Então, vai ficar assim, ó. P igual a 6 mais 0,40, abre parênteses. No lugar do Y, você vai colocar o 55 menos o 20. Beleza? Fechou parênteses. Lembrete, gente. Olha só, mais uma vez acontecendo, eu chamo a atenção. 0,40, ó. Não existe nenhum elemento, ou seja, nenhum sinal entre 0,40 e o primeiro parêntese aqui. Nesse caso, significa dizer que aqui, na verdade, corresponde a uma multiplicação, beleza? E observe essa expressão numérica aqui, ó. Essa expressão numérica formada, nós temos aqui, ó, uma adição. E nós temos aqui, ó, uma multiplicação. E nós temos aqui parêntese. E aí, gente, o que é que a gente resolve primeiro nessa expressão aqui? Nessa expressão, primeiramente, o que a gente vai ter que resolver, gente, é o valor que está interno ao parêntese. Beleza? A questão do parêntese, ele se sobrepõe até aquela regra das operações. Então, tem adição e tem multiplicação. O professor resolve primeiro a multiplicação, certo? Correto.
Mas como existe a presença de um parêntese, a gente tem que deixar tudo de lado para resolver primeiro o que está dentro do parêntese. É por isso, ó, que nós vamos resolver primeiro aqui essa subtração. Ah, professor, mas primeiro a gente resolve a multiplicação. Sim, correto. Mas pelo fato da subtração estar interna ao parêntese, e o parêntese ele pede essa urgência. Então a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então vai ficar 55 menos 20. Gente, 55 menos 20 equivale a 35, né? Então vamos substituir o resultado. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó, P igual a 6 mais 0,40. A gente repete tudo e o resultado aqui, ó, foi 35, né? Então tá aqui, ó. Resultado 35. O que é que nós vamos fazer agora? Já não tem mais parênteses. E aí tem a multiplicação aqui, ó. Tem a multiplicação aqui e tem a adição aqui. O que é que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, vou multiplicar. Ó. Vou multiplicar o quê, professor? 0,40 vezes o 35. Fazendo aqui a multiplicação, vai ficar o seguinte. Ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20. Vai 2 esse 0. 5 vezes 0 é 0. Com 2, 2. Multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1, desce 2. 3 vezes 0, 3. Ou 3 vezes 0, 0. Com 1. Então, repete 1 aqui no denominador. Opa, 1 aqui embaixo. E agora, somando, vai ficar 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 2 são 4. E aí, restou 1. O que é que acontece? Mesma situação. Se eu estou multiplicando o resultado por um número que tem vírgula, o resultado vai ter que ter vírgula também, né, gente? Então, como é que eu faço para posicionar a vírgula do resultado? Eu vou contar a quantidade de casas decimais. Aqui eu vou olhar, ó, eu tenho duas, eu tenho 4 e o 0. São duas casas decimais. Portanto, o resultado vai ter que possuir também, ó, duas casas decimais. Duas casas decimais. Portanto, a vírgula vai ficar posicionada entre o 4 e o 0. Então, 14,0. Só que 14,0, gente, acaba por ser um número inteiro, né? 14,00 é o mesmo que 14, né, gente? Só há necessidade de posicionar a vírgula quando entre um número e outro existe um número diferente de 0. Se após a vírgula só tiver 0, 0, 0, 0, então precisa estar representando com a vírgula. Então, 14 é o nosso resultado. Beleza, gente? Então, novamente, a alternativa correta é a alternativa da letra A. Bacana, turma? Então, vamos agora para a resolução da terceira questão. Terceira. Observe a expressão algébrica abaixo, que é 5y² menos 3, tudo isso sobre 7. Qual é o valor numérico dessa expressão para y igual a 3? Ou seja, o primeiro ponto que nós temos aqui para resolver é o seguinte, ó. Substituir, não é? Substituir o y pelo 3. Então, vai ficar o 5y². Só que o y aqui, gente, ó, vale 3, né? Então, tá aqui 3 ao quadrado menos 3. Aqui vamos colocar a nossa retinha, tá? Beleza, tudo bonitinho. Dividido para 7. Beleza, gente? Então, o que é que vai acontecer agora? Vamos resolver a expressão. Tem parênteses? Não tem. Então, o que é que a gente resolve primeiro? A gente vai resolver primeiro, como é que se trata de uma fração, vamos resolver primeiro tudo que está aqui no numerador, que é a parte de cima. Numerador. Depois, você vai resolver o que está dentro do denominador, que não tem nada para resolver, porque nós já temos o 7. Olhando primeiramente para o numerador. Gente, quais são as operações que compõem o numerador? Nós temos aqui uma multiplicação pelo ponto, nós temos aqui uma potência, beleza? Que é o elevado a 2, e nós temos aqui uma subtração. O que é que a gente resolve primeiro? Potência. Então, vamos resolver primeiro aqui o 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3, que dá 9. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o 3 elevado a 2 pelo 9, certo? Então, colocando aqui a nossa retinha, né? Para poder fazer aqui a divisão, nós vamos ter o seguinte, ó. 5 vezes o 3,2 que deu 9, menos 3, tudo isso dividido por 7. E vai ser igual a quanto? Agora a gente vai resolver primeiramente, ó, a multiplicação.
5 vezes 9 equivale a 45. Então, colocando aqui a nossa retinha para poder resolver, ó, vamos ficar da seguinte maneira. Vai ficar, ó, 5 vezes 9 é 45, menos 3 dividido para 7. E aí vai sobrar, gente, ó, 45 menos 3, 42. E 42 dividido para 7, gente, é quanto? 42 dividido para 7. Divide ou não? Daria até para dividir, né? Mas você vai olhar para aqui agora, gente. Você vai olhar para as alternativas. Tem alternativa? Já está na forma fracionária. O que é que eu vou perceber? Que todas as alternativas estão na forma fracionária. Até tem resultado aqui se a gente subtrair, ou se a gente dividir, certo? Mas como as alternativas estão todas na forma fracionária, eu vou parar por aí. Ah, tem alternativa? Tem. Qual é a alternativa? Letra D. Beleza, gente? Então agora vamos para a resolução da última questão, que é a quarta. O valor numérico da expressão, abre parênteses, b mais c, fecha parênteses, vezes o h sobre 2, ele quer o valor numérico dessa expressão. Para b igual a 15, c igual a 10 e h igual a 6. Então é uma questão simples, gente. Vamos substituir cada letra pelo seu respectivo valor e resolver a expressão. Beleza? Então vamos fazer aqui. Nós temos aqui, abre parêntese, né? O b vale 15, mais o c que vale 10, e aí fecha parêntese, vezes o h que vale 6. Tudo isso dividido, né? Por quanto? Tudo isso dividido, ó, por 2. Então vamos resolver aqui, ó. O que é que está dentro do parêntese? Ó? Primeiro a gente resolve o que está interno ao parêntese. 15 mais 10. E 15 mais 10 equivale a quanto? 25. E aí esse resultado eu vou ter que multiplicar com 6. E tudo isso aqui vai ficar dividido por... Opa! Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2, né? Então vamos ajeitar aqui tudo bonitinho. E não deu certo não. Vamos ver aqui. Pronto, agora vai dar certo. Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2, né, gente? Então tá aqui, dividido por 2. Vamos lá. Resolvendo aqui, 25 vezes 6, fazendo a multiplicação, ó. 25 multiplicado a 6. 6 vezes 5 é 30, vai 3 desce 0. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então o resultado é 150, né, gente? Vai ficar 150 dividido por 2. E 150 dividido por 2 equivale a 75. Então nós temos aí a alternativa, letra C. Então tá finalizado, viu, gente, a correção dessa atividade. Eu espero vocês para a próxima aula, ou seja, a próxima correção. Então até mais.